Meus irmãos, eu vou mudar a palavra da manhã para agora, porque eu quero dar um espaço maior para o Paulo Júnior aqui, porque eu creio que ele tem algo a compartilhar da nossa experiência, mas eu quero fazer minhas as palavras do Damon, e não é porque eu estava compartilhando, é porque realmente nós tivemos uma medida de graça muito especial nessa manhã, falando sobre Jó, algo muito forte, uma densidade que o Senhor nos convidou a adentrar, né? Eu quero te convidar mesmo a tirar um tempo da sua vida para ouvir essa mensagem que vai estar lá divulgada amanhã. Mas hoje eu sentei ali, corri com a mensagem do samaritano, que eu acho que é uma conexão aqui com o Paulo Júnior, pedi ao Senhor para falar algo no meu coração ali correndo, mas que não deixa de ser profundo e não deixa de ser especial. Então abra comigo Lucas 10, 25. Lucas 10, 25. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Agora vem a pergunta de Jesus: o que está escrito na lei? Respondeu Jesus: como você a lê? Então, esse mestre da lei quer que Jesus traduza a lei para ele, quer conversar amparado na regra, na lei, para falar de vida eterna. Então a pergunta de Jesus é: como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame ao seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente, faça isso. Olha o que Jesus disse: faça isso e viverá. Mas ele querendo justificar-se, que interessante essa descrição, esse relato. Mas ele querendo justificar-se, perguntou a Jesus: mas será por que ele precisava justificar-se? Mas ele perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes tiraram as roupas, espancaram-lhe e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Aconteceu que alguém saía, talvez de um culto, de uma reunião, talvez de uma adoração, de um sacrifício, descendo para Jericó, caiu na mão de assaltantes e ficou quase morto. Aconteceu também que o líder, que o sacerdote, desceu pelo mesmo lugar. Quando viu o homem, passou do outro lado, atravessou a rua. E assim também um levita. Agora, o levita é o diácono, é o que cuida, é o que organiza, é o que faz. Um é a consciência e o outro são as mãos. Quando chegou ao lugar e o viu, passou do outro lado, também atravessou. Mas um samaritano, para aquele homem da lei, é o errado, é o equivocado, é o que não entendeu, é o que não conheceu a Deus, é o que não adora a Deus, é o que não presta culto. Um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele, aproximou-se, enfaixou-lhes as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levando-o para a hospedaria e cuidou dele.
No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Aí, agora, vem Jesus e disse: qual destes você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Certamente ele não quis dizer o samaritano, ele não quis mencionar esse termo, era muito. Mas ele diz: aquele que teve misericórdia dele. Respondeu o perito na lei, né? Aquele que teve misericórdia nele. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Meus irmãos, aqui nós temos um perito na lei, um homem libado, um homem que está vendo a expressão do ministério de Jesus, e a expressão do ministério de Jesus está incomodando esses homens. O que Jesus está vivendo ali, naquela região, está incomodando a lei, está incomodando a religião oficial. Jesus não está muito adequado no que eles acostumaram a fazer. Jesus não está muito dentro da estrutura, Jesus não está muito dentro do formato. E aqui ele é um homem responsável, sabe? Ele tem compromisso com a religião. Ele é compromissado, melhor dizendo. Ou comprometido, como alguém que está afetado. Alguém que está se sentindo desestruturado por aquilo, porque as regras não estão cabendo em Jesus. Ao mesmo tempo que parece que eu não sei dizer o que está errado. Tem alguma coisa errada, mas... Então, eu vou usar a minha experiência, o meu compromisso, a minha vontade de ser um homem de Deus, um homem da palavra. E vou perguntar para Jesus, diante da palavra, o que a pessoa tem que fazer para ser salva? Afinal, sabe o que acontece? Aquele homem está fazendo tudo para ser salvo. E afinal, tem um monte de gente que está buscando ser salvo. Então, baseado naquilo que todo mundo está buscando, inclusive ele, eu vou questionar Jesus. Segundo a lei, viu? Jesus, segundo a lei, o que a gente faz para ser salvo? Aí Jesus devolve a pergunta. Como alguém que percebe que aquilo tem uma intenção. Porque tem questionamentos, meus irmãos, que não são perguntas, são intenções. Muitas pessoas se aproximam de nós, não porque de verdade ele quer saber alguma coisa, mas porque ele tem uma intenção. O mundo é cheio de segundas intenções. Mas essas segundas intenções são segundas porque a primeira sempre está camuflada numa ética bonita. Mas aqui não falta gente com boa intenção, querendo te distrair, querendo te confundir, querendo te questionar, para que você caiba nas estruturas dessa pessoa. A gente tem que saber discernir essas coisas. E muitas vezes nós temos que desenvolver uma pergunta. Mas Jesus chega e fala: mas como é que você lê essa lei? E aí ele descreve. Ele respondeu: como é que esse homem lê a lei? Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame ao seu próximo como a si mesmo. Eu quero abrir aqui para o público, quem que consegue dizer que tem alguma coisa errada aqui, que está faltando alguma coisa aqui, que esse homem religioso estava errado. Falta alguma coisa? Será que falta alguma coisa na pregação? Eu acho que se a gente sentasse aqui todo domingo para falar isso, para conversar sobre isso, a gente não vai errar o caminho. Amém? Não há erro do caminho aqui. A proposta é perfeita, mas tem um negócio complicado. Tem um problema nisso aqui. Certo? Porque a pergunta dele era: o que eu preciso fazer? Como você leu? Lê assim. O problema que ao responder o que fazer, Jesus agora diz algo para ele complexo demais, muito profundo, muito complexo, muito difícil. Jesus falou: você leu perfeitamente, faz isso e viverá. Meus irmãos, aqui
o negócio complicou. Você entendeu onde a coisa ficou complexa? Você entendeu aonde que ficou ruim? Porque nós, muitas vezes, estamos aqui gerando um conteúdo, gerando uma consciência, gerando um argumento, gerando uma ideia, que a complicação não é a ideia, não é o pensamento, não é o que entendemos, é o faça isso. Está entendendo? Nós estamos falando do Senhor Jesus, o transgressor de todas as regras, o homem do amor, o homem que talvez você fale assim, não, mas esse evangelho é transformador, e isso não cabe na estrutura da lei. Não, meus irmãos, presta atenção, o homem da lei entendeu a mesma coisa que Jesus, Júnior. O que acontece? Talvez você sempre pensou que Jesus entendia diferente. Talvez na sua mente, o religioso entendeu errado. Porque você é cristão, você não é judeu, você é cristão. E você acha que aqueles homens daquela religião antiga entenderam errado. Não, meus irmãos. A questão é o faça. Entende ou não? Quando faça não cabe em mim, nos meus interesses, nas minhas convicções, na minha ideia, no que eu espero, nas minhas expectativas, nos meus interesses, aí eu preciso de muitas regras. Estão entendendo o que eu estou falando? Se você nunca mais ouviu o evangelho, ouve o que esse homem falou. Esse mestre da lei. Ele era mestre da lei mesmo. Talvez eu e você sejamos já mestres da lei, porque estamos escutando isso aqui, ó. Mas sabe uma coisa? Nós começamos a costurar pensamentos, ideias, versículos, cursos, porque tem que caber dentro do nosso faça. Quando vai para o faça isso e viverá. Aí é interessante o que o Lucas fala aqui. Mas querendo ele justificar-se, afinal, não foi ele que falou? Mas querendo ele justificar-se, o que ele quer explicar aqui? Mas mesmo querendo justificar-se, presta atenção, querendo ele justificar-se, ele pergunta, ele não quer explicar a justificativa, ele não quer se comprometer, entende? Porque esse negócio do faça não cabe dentro dele, então ele fala assim, então quem é o meu próximo? Então ele deixa Jesus responder. Então Jesus vai contar uma história. Então em resposta Jesus vai contar uma história. E sabe, Júnior, não é porque nós não entendemos as histórias, é porque nós não queremos que seja assim. Não é porque a gente entende a parábola não está lá, né? Porque Jesus mesmo disse, olha, eu disse em parábolas para que você não entenda, para que você, querendo ver, não veja, querendo ouvir, não escute. Mas não é porque nós não temos a possibilidade de ouvir, é porque, de uma forma muito sagaz, Deus, o Senhor Jesus Cristo, nos pega na nossa malícia, nos pega nessa intenção que a gente tem de controlar, segundo as nossas experiências, expectativas, daquilo que a gente controla. Nós queremos uma religião que cabe dentro da gente. E aí, se você pergunta da fé para cada um de nós, cada um vai explicar. Segundo é, não, porque o segundo não é difícil. Está resumido aqui. Mas cada um vai construir sua própria igreja. Às vezes quem frequenta ela é sua família, às vezes quem frequenta ela são alguns amigos, às vezes quem frequenta ela são alguns funcionários. Mas cada um vai construir o seu próprio Deus.
A descrição ninguém consegue confundir, mas quando fala faça isso e viverás, aí nós começamos a buscar a expectativa. Jesus, quem que é o próximo? Sabe por quê? Esse próximo tem que caber. Porque se esse próximo não é o próximo que eu gosto, não é o próximo certo, não é o próximo bom, não é o próximo que tem os mesmos interesses, não é o próximo que gosta do mesmo vinho, da mesma festa, da mesma música, se esse próximo dá trabalho, se esse próximo me questiona, se esse próximo me tira do conforto, se esse próximo é uma mulher confusa, é um homem distraído, se é a pessoa que um dia eu fui e chamei um monte de gente, um monte de testemunho para enfiar uma aliança no dedo, e a pessoa de repente desviou do caminho, se esse próximo é essa pessoa, entende, irmãos? Se esse próximo não vem no mesmo culto que eu frequento, se esse próximo explica Deus como eu explico, canta as mesmas músicas, aí, se ele não vota no mesmo número, aí eu preciso que as minhas leis, que as minhas regras, aí a minha perícia da lei, ela vem com tudo, para que eu possa definir, riscar. Riscar quer dizer o seguinte, eu passo um risco porque você representa o risco, entende? Aí eu risco, quem faz parte, quem não faz. De forma que aí ele está dizendo assim, defina o próximo. Em resposta, Jesus disse, um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos dos assaltantes. Um homem, sabe o quê? Da mesma frequência, do mesmo lugar, da mesma música, da mesma palavra, entende? Descia, acabou a reunião. Mas ele caiu na mão de assaltantes, ficou quase morto. Aí descia o sacerdote, descia a consciência, descia aquele que explica bem a lei. Sabe o que fez? Passou para o outro lado. Eu não vou corromper minha consciência com alguém. Afinal, lá na lei, se você tocar no morto, você está impuro, está entendendo ou não? Lá na regra está dizendo assim, se você encostar no morto, você está impuro, eu vou correr esse risco. O que é isso? Eu tenho que fazer o culto da outra semana, do outro dia. Depois vem o levita, que é o que pratica, que é o que faz. Sabe aquele que fala assim, rapaz, eu não sou de conversa não sou de assunto não. Sou de pensar muito, não sou de fazer, mas o meu fazer não passa aqui, não corre esse risco, não. Afinal, o meu fazer, ele fala de uma coisa muito boa, da minha responsabilidade. Passou do outro lado. Aí Jesus vem contar uma história complicada, porque ele escolhe o mais oposto que aquele homem podia pensar, o samaritano. E fala que o samaritano viu o homem. Parou, olhou, tocou. Aquele samaritano ouviu a mesma lei, você entende ou não? Ele confundiu, ele misturou, ele ouviu outras histórias, né? Vai lá no inconsciente coletivo daquela terra lá, tocar no morto também, talvez fosse um problema. Mas ele tocou, ele mexeu. Sabe, irmãos, e ele levou ele para a hospedaria. Tratou aquele homem, levou para a hospedaria e falou, eu vou deixar ele aqui, cuida dele. Vou deixar pago aqui, e o que faltar eu vou passar aqui de novo, porque eu viajo, essa hospedaria eu conheço, você me conhece, e eu pago o que for. Mas salve esse homem. Aí Jesus vem, gente, e faz a pergunta, né? A pergunta difícil. Essa pergunta que Jesus faz aqui, ele faz para a gente em vários momentos, em várias circunstâncias da nossa vida. Às vezes não é Jesus se ouvir Jesus perguntando, é uma circunstância te perguntando. É o inimigo te perguntando. Sabe o inimigo? Às vezes é ele te perguntando. O inimigo às vezes é a esposa, às vezes é o marido. É o sócio.
Uma vez o Paulo Júnior falou um negócio assim, que a pessoa mais potencialmente inimigo é aquela que mais nós amamos, porque essa pessoa que nos frustra mais. Aí ele fala, qual desses três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Quem foi o próximo aqui? Sabe, irmãos, Jesus pegou o mais distante para falar de próximo. Para dizer que a graça do nosso Pai pode se revelar em qualquer um. Que você não é dono de Jesus, que você não é dono de Deus, que você não é dono da salvação. Você está entendendo o que está acontecendo aqui? Jesus, ao invés de dizer assim, de um judeu que considerou alguém próximo, ele falou assim, sabe aquilo mais distante, mais impuro? Só ele enxergou alguém próximo. Porque dentro das suas regras, tem muita gente distante. Dentro das suas leis internas, tem muita gente distante. Ele falou, quem foi o próximo daquele homem? Entende? É o que estava à frente dele. Ele falou, o próximo daquele homem foi quem usou de misericórdia. E Jesus lhe disse, então vá e faça. Esse é um desafio, meus irmãos. Vai e faça. Sabe, meus irmãos, não falta conhecimento para você. Falta, nem para mim. Sabe o que falta para mim? Falta arrependimento. Falta humilhação. Falta sinceridade. Falta entrega para falar, Senhor, cura esse meu coração orgulhoso, vaidoso. Cura essa minha expectativa de ser melhor do que qualquer pessoa. Você acha que você é melhor, meu irmão? De verdade. Quando alguém erra contra você, você acha que você é melhor? De verdade você acha isso? No fundo você acha que você é uma boa pessoa? Onde você passou a risca? Aonde está tendo o risco de se aproximar? Você acha que você é dono de Jesus? Que Jesus, assim, é uma coisa que você entendeu? E que a revelação de Deus não pode estar no mais distante que você pensar, de tudo que você acredita? Que Deus não pode se revelar e atravessar alguém no mais longe do que você definiu que Ele pode fazer? Onde você colocou Deus? Onde você encaixotou Deus nessa história toda? Entende? Então, essa palavra de Jesus é vai e faça. E é aí que meu coração fica em arrependimento, em humilhação. Sabe por quê? Muitas vezes eu quero passar para o outro lado da rua. Muitas vezes. Mas esse evangelho quer sempre me desafiar, sempre me questionar, e sempre Jesus vai querer contar uma história para mim. Alguém muito distante do que você acredita que você vive, aproximou daquilo que você não quis aproximar, adentrou aquilo que você não quis adentrar, transgrediu as regras que você carrega, e revelou o ame. Que a palavra de Deus, o apóstolo Paulo diz o seguinte, se resume numa só coisa. A lei inteira se resume numa só coisa. E ele nem falou de Deus, ele falou assim, amarás o teu próximo como a si mesmo. Aí tem um caminhão para a gente enfrentar, amém, irmãos? Quais são seus riscos nessa manhã? Ministro. Bom demais, não é não? Eu estou assim,
tempo todo que o Ron está compartilhando aqui e colocando a gente dentro dessa cena, eu tenho que dar um testemunho. Não era para eu e a Lana estar aqui. A gente só veio aqui para encontrar, lógico, estando aqui, encontrar todo mundo, mas muito especialmente alguns amigos com quem a gente teve uma semana muito especial. Eu e o Rony, mais alguns amigos aqui, a gente está voltando. A gente voltou na quinta-feira de um encontro muito especial que a gente faz em Brasília. Então, uma vez por mês, a gente tem reunido amigos de todo o Brasil, de todo o território nacional. Nós já estamos lá no 28º encontro, já são mais de 2 anos. Todo mês a gente tem esse encontro lá. E a gente encontra lá cerca de 17, 18, sempre um grupo diferente. Homens de toda a região do Brasil, capital, do estado, então é bem diverso. Gente tudo quanto é idade, formação, empresarial, profissional, é muito diverso. E o objetivo é o encontro. E, principalmente, encontrar para resgatar o olhar. O maior desafio lá é lavar os olhos, limpar os olhos e devolver sensibilidade para o nosso povo, principalmente, e fazer isso a partir de um lugar alto, a partir de uma perspectiva diferente, e fazer isso muito especialmente a respeito da nossa capital, Brasília. Porque talvez não exista endereço mais confundido na cabeça do brasileiro do que a sua capital. E tem sido chocante para quem vai lá participar que a quase totalidade da população brasileira, e principalmente dos líderes, não tem memória afetiva a respeito da nossa capital. Então a gente leva lá gente de tudo quanto é idade para nadar no Lago Paranoá. Atravessar o lago de barco pirata. E você pega lá uns homens velhos, você pega o Zé Augusto e eu, igual menino, está filmado, nós dois igual menino, fazendo arte, atravessando o Lago Paranoá com a ideia pirata, transgressora, de que é possível libertar a nossa capital. De tudo que ela precisa ser liberta. Que o Brasil é uma terra prometida que muitas vezes está sendo mal ou indevidamente ocupada. E aí o desafio é tão grande que a gente acha que é impossível. Mas não é. É uma coisa mais rica. É por causa deles que a gente tem ido para lá. Dos netos, dos filhos. E então, não era para a gente estar aqui, mas a gente veio para encontrar esses amigos e para junto. Fizemos uma convocação, boa parte deles estão aqui. Mas por que eu estou dando esse testemunho? É porque eu corri para estar aqui, eu e a Lana, e chegamos no finalzinho da primeira reunião. E quando eu cheguei, o Rony estava concluindo, partindo assim para o fechamento. Ele me chamou, me deu oportunidade, e eu quis dar um testemunho de 5 minutos. Só que eu não tinha a menor ideia, Eu cheguei aqui e escutei o Rony falando uma coisa, sobre ver. Ele viu. E aí, eu cheguei aqui, em 5 minutos, eu ouvi o apelo do Rony falando sobre a concretude e a solidez do olhar. Como que o nosso olhar pode ser a coisa mais concreta e sólida e absoluta no sentido de edificar, construir e ser a plataforma de uma nova relação. Que se nós não formos recuperados no nosso olhar, nós não temos sobre onde edificar. E foi isso que eu ouvi. E quando eu vi, ele chamou, eu já entrei no gás, dei um testemunho lá, meu e da Lana, pá. E eu terminei minha fala citando a parábola do bom samaritano. Sem nem sonhar que tinha sido aí que ele fundamentou a mensagem.
Foi para agora? Ah, então, obrigado. Aí, tá vendo? Como é que a gente não combina? Mas é sobre o olhar. Sabe, amados? Recebe o que está sendo entregue aqui. Quando Jesus fala, o que está entre uma liberdade proclamada e uma liberdade estabelecida? Não adianta eu ter uma liberdade proclamada se eu continuo prisioneiro dos meus traumas e da minha ignorância. Se eu continuo prisioneiro dos meus hábitos, das minhas tradições. Por isso que Jesus diz, eu proclamo liberdade ao cativo. Sabe o que quer dizer isso? Que tudo aquilo, tudo que poderia significar o comprometimento da sua vida, já foi destruído. Toda cédula de condenação, toda culpa. Não perca seu tempo tentando identificar um culpado da sua infelicidade. Não existe. Não existe. Não existe ninguém que possa ser culpado pela sua infelicidade, a não ser o seu medo de ser infeliz. Sabe quem é culpado pela sua infelicidade? O seu medo de ser infeliz. O seu medo de não ser satisfeito. Olhar para a vida como quem precisa ser satisfeito, nos deixou cegos. E sabe por quê? Porque os olhos da nossa sensibilidade ficaram cegos e se abriram os olhos da nossa susceptibilidade. Sabe qual foi a primeira consequência do pecado? Os olhos se abriram e eles perceberam a sua carência. Então, se sentir carente, necessitado, precisar de salvação, precisar ser amado, para saber o que é amor, nos deixou o quê? Cegos. A busca da nossa própria salvação nos deixou o quê? Cegos. Porque nos tornou susceptíveis. E a nossa susceptibilidade ficou no lugar da nossa sensibilidade. Então agora eu não sou mais sensível ao Rony. Eu sou susceptível ao Rony. Não é o que eu tenho para entregar, é o que eu posso ou não receber. Amém, amados? Então, são nossos olhos. Por isso Jesus diz assim, a culpa foi tirada, e eu dou vista aos cegos para conduzir, para levar, para promover a liberdade os que estavam oprimidos. Então agora nós estamos prisioneiros. Sabe aonde nós estamos prisioneiros agora? Agora não são algemas que nos prendem. Não é a riqueza ou pobreza que nos prendem. Não é uma doença que me mata. Nenhuma doença vai matar você. Sabe o que pode matar você? A amargura, a tristeza e a solidão. Você ficar tão vitimizado da sua dor que você se sente o quê? Sozinho. E sozinho você não quer morrer. Sozinho você não quer mais viver. Quando você chegou, estava falando de Jó, né? Uma experiência em Jó sobre os medos que Jó carregava e como que o Senhor levou ele para adentrar isso. E a gente estava falando sobre redimir, que o Senhor não nos veio salvar, mas nos veio redimir. E o Júnior estava sentando ali, eu falei, sabe, irmãos, quando o Paulo Júnior foi casar com a Lana, eu me atrevi, Lana, a usar um exemplo aqui.
Ele fez a coisa errada. Para muitos. Para as expectativas de muitos. Porque, de acordo com a lei, se você for olhar a lei, um homem que estivesse querendo exercer o sacerdócio era proibido de casar com a viúva. Porque casar com a mulher já é um desafio. Agora, com o passivo de uma viúva, órfã de filho, é impagável. o preço fica muito alto. Durante um tempo, você pode ser corrigido de deitar 3. Você, a mulher e o defunto. Por isso que era proibido. Porque na cabeça deles, aquela mulher estava contaminada do seu defunto. E a ideia de salvação é como é que eu me protejo. E não como é que eu influencio. E sabe, gente, se o Júnior fosse para salvar essa mulher, o preço era alto. Para quem? Para ela. Porque o que ela teria que pagar para esse homem, por essa salvação, você está louco. Era inferno. Entende? Por isso que eu não casei com a viúva. É. Eu não casei com a viúva. Porque ela era viúva do ex-marido dela. Mas de mim, ela era minha esposa celebrada nos lugares eternos. Então eu não casei com o passado da Lana. Eu entreguei para ela o eterno dela. Aí o Paulo Neto é o filho da eternidade dela, a Sara é a filha da eternidade dela, e a Luísa e o Álvaro são filhos e netos da eternidade dela. Porque eu não casei com o passado dela. Eu representava para ela o seu eterno. Isso é redenção. Isso não é salvação. Está vendo? Isso é redenção. Então, veja bem, meus irmãos. Da viuvez ela estava salva. Tem muita gente aqui que está preocupada se está com a mulher errada, com o marido errado, nessa consciência de que ou tem que salvar, ou tem que ser salvo. Meu irmão, não existe essa possibilidade, a não ser que haja redenção. E isso só vai acontecer se os seus olhos forem iluminados. Por isso, Jesus rasgou toda a cela de condenação, deu vista aos cegos para colocar. Então não adianta declarar que você está livre, se você continua oprimido pelos seus medos. Agora, o texto que o Rony buscou para a gente compartilhar aqui, ele é tão grave, presta atenção, amado, que às vezes você está achando que a pior parte, às vezes eu tenho falado algumas coisas aqui, fica parecendo que eu estou pesando, não estou. Eu estou falando aqui é para não ficar pesado. Porque quando Jesus usa o comparativo da pior ignorância, quando Jesus fala assim, ó, sabe onde é que o amor está mais mal compreendido? Sabe onde é que o amor está mais mal compreendido? No meio dos crentes. Porque Jesus pega para falar de amor, e ele pega os crentes da época. Ele pega o pastor, o líder de louvor e o membro. Na saída do culto. Então, vou falar uma coisa para você. Para. Pelo amor de Deus. Fica livre dessa culpa de vir ao culto. Não venha nem vaia. Para de fazer disso aqui o seu vai e vem entre Jerusalém e Jericó. Porque nesse caminho entre Jerusalém e Jericó, que muitos crentes sinceros estão sendo assaltados, agredidos, mutilados, impedidos. Jesus diz, larga o cara ignorante, mas não transforma ele num religioso. Era preferível você ficar lá assando uma carne domingo de manhã ignorante.
Um trem mais perto de um macaco e de um tatu do que perto de um crente inspirado pelo anticristo buscando a própria salvação. Nada te afasta mais de Deus do que buscar a própria salvação. Porque tatu, você podia ter virado a janta minha quando eu saía para caçar tatu para comer com os amigos. Aí você cumpriu o propósito. Quantos tatu cumpriram o propósito na minha vida? Nós sábado de madrugada, igual doido, gritando, ficar farra, para achar um tatu e comer com os amigos. Pronto, cumpriu o propósito. O propósito de servir amizade, alegria, lembrança, memória. Vira um lambari, amado, mas não vira um crente religioso. Muda de religião. Fala, Deus, eu não quero nada, esse trem de ser crente é meio complicado, é muita ideia. Dá para mudar de religião? Eu vou morrer aqui, crente, vou ressuscitar lambari dos pequenos, para ser isca de Jaú. Fazer alegria de um pai que leva um dourado para casa para comer com os filhos e com os amigos. Cumprir um propósito. Mas, pelo amor de Deus, não faça da sua própria salvação o propósito mais diabólico da sua existência. Porque sabe quem está sofrendo o maior dano social hoje? Os crentes religiosos no seu vai e vem litúrgico. Sabe quem está declarando guerra uns para os outros aqui agora, hoje, na humanidade? Sabe o que está assombrando a humanidade agora? Fala para mim, amados. Quem está soltando bomba em cima uns dos outros aí? Alguém falando em nome do capeta? É uma igreja de Satanás que está fazendo isso? Fala para mim. Fala para mim, amados. É um devoto de Satanás que está soltando bomba lá nos vizinhos, uns no outro, atravessando o oceano, afundando o transatlântico, não sabe se é por causa do petróleo, se é por causa do dinheiro, sei lá o quê. Quem está de novo assombrando a humanidade? Os incrédulos? Não. Os homens que falam em nome de Deus. Sabe quem fez a escravatura da humanidade? 400 anos. Os que falavam em nome de Deus. E agora nós queremos condenar os deuses da África. Os deuses africanos é tudo endemoniado. Endemoniado eram os que falavam em nome de Deus e foram lá escravizar os africanos. Aí o que sobrou para eles? Ora, se o que o povo fala em nome de Deus escraviza nós, mata os filhos, rouba, estupra as mulheres, então é melhor nós inventar uns deuses para nós, porque esse aí não pode ser o Deus de verdade. Você entendeu ou não, meu amigo? Sabe o que muitas vezes está afastando o seu filho da verdade? O Deus da sua devoção. Sabe por que muitas vezes os seus filhos não estão conseguindo encontrar a verdade? Porque em nome do seu Deus, você não tem tempo para a relação, porque você passa o dia inteiro tentando se salvar em nome de Deus. E às vezes o roubado, moribundo, não está na rua que você vai atravessar para encontrar. Está no quarto que você passa na porta e ignora. Às vezes o seu moribundo está dentro de casa. Mas você, no seu ir e vir, entre Jerusalém e Jericó, parque industrial e culto, perdeu a sensibilidade, perdeu a noção de tempo, de espaço, ficou cego, porque seus olhos só estão abertos para aquilo que te interessa. Em nome de Deus. Deixa eu contar uma experiência, Ju. Judeus, muçulmanos, cristãos e católicos jogando bomba uns nos outros de novo,
Em nome de qual Deus, amados? De qual Deus, amados? Quem é o Deus do Irã? O Deus de Abraão? Quem é o Deus de Israel? Quem é o Deus da América do Norte? Quem é o Deus da Europa? Quem, amados? Aquelas bombas têm a assinatura de quem? Yahvé. Mas não tem o nome de Abba. Tem nome de Deus, mas não tem nome de Pai. Por isso a gente é capaz de identificar um devoto, mas não é capaz de identificar um irmão. E quando o devoto desconfigura e parece mais uma carniça, ele já não parece mais o meu irmão. E como ele não tem cara de frequentador da minha religião, eu não trato ele como irmão. É isso que Jesus está falando. Foi no vem e vai do culto que um crente foi assaltado. Então, frequentar o culto não vai poupar você de ser agredido na rua e deixado semi-morto. Porque o que vai salvar você não é o culto, é ser encontrado por um irmão. Então não adianta reunir. Se não tem, encontro. Porque o que liberta não é a reunião. O que liberta? O encontro. Por isso a gente reuniu lá, sabe o que a gente fica fazendo lá em Brasília? Da hora que chega, mudando de mesa em mesa, não foi, Zé? Aí faz uma mesa na varanda, faz uma mesa no terraço, faz uma mesa no quintal, faz uma mesa dentro d'água. Vou contar uma coisa aqui, não está gravando não, né? Corta. Nós celebramos uma ceia no Memorial JK, com pão de queijo e café. Porque já que a ceia tem que ser tomada com vinho, e a uva foi pisada, humilhada para produzir vinho, pensa tomar uma ceia com café, que além de pisado, moído, foi torrado. Aí que o trem é... Aí nós tomamos ceia com vinho do café. E não foi bênção, Zé? Vem cá, Zé. Cadê os meninos? O Zé que nem lá? almoçou, porque ele comeu tanto pão de queijo, né, cara? Cadê os meninos? Samuel estava lá, o Vitor estava lá. Vem cá, Vitor. Põe esse... Vem cá, Samuel. Quem mais estava lá na nossa mesa lá? Vem cá, Zé. Aí, ó. Olha lá. O que teve de... Não teve nada diferente. Não teve pregação. Não tinha pregação. Sabe o que a gente ficou lá fazendo? Recuperando na vida desses homens? Comunhão. Mesa. Tempo. Sabe o que a gente fez lá? Só tirou a pressa. Sabe por que a Bíblia diz? Sabe o que está matando você? A pressa de resolver o problema. Sabe o que Jesus está dizendo? A pressa de ir do culto para o serviço, do serviço para o culto, a pressa com que você está percorrendo o seu vai e vem, fez com que os seus olhos ficassem cegos para as suas relações. E aí você está susceptível da religião e do serviço e da religião. Aí tudo virou serviço. Mulher virou serviço, marido virou serviço, filho virou serviço, roupa virou serviço, comida virou serviço. Agora tudo é um serviço a ser terminado. Tudo está adiado para o fim. Tudo ficou para depois. E aí nós perdemos a sensibilidade do caminho. Fala, Zé, como é que foi lá o tempo lá? Ah, foi maravilhoso. Nossa, isso aí, lembrando do pão de queijo, do café, se você ver a presteza, a educação, quem já foi lá no Memorial JK?
Quem já tomou um cafezinho com pão de queijo? Gente, vocês sabem quanto custa uma porção de pão de queijo? Vem 5 pão de queijo, quentinho, que eu nunca comi igual. Custa R$1 cada pão de queijo. E elas estão assim, numa vestimenta que a dona Sara, do mesmo jeitinho que a dona Sara deixou, de branquinho, de luva. Uma elegância. Elegância. Você nunca comeu um pão de queijo mais elegante. Uma nobreza. R$1 cada pão de queijo. E a gente... foi engraçado, né? Porque eu falando com o Paulo assim, Paulo, eu estou achando que esse Oscar Niemeyer, ele era comunista, tanto é que ele está em cima de um pedestal que tem a forma de uma foice. Era comunista. Uma senhorinha ouviu e falou assim, não, moço, veio dar lição de nós aí, de mim principalmente. Né? Não, aquilo lá é a forma de um comprimento entre duas mãos. É uma mão, dando a mão para outra mão. O Juscelino Kubitschek não está debaixo de uma foice. Ele está sustentado por uma mão em busca de outra mão. Gente, ó, é de arrepiar. Que momento, né? Que nós sentimos em Brasília. Porque Brasília, a primeira coisa que a gente sente em Brasília é que é uma cidade corrupta. Uma cidade onde tem corruptos, né? Gente que vão lá para corromper, para ganhar dinheiro, e para dinheiro ilícito e tal. E o Paulo trouxe para a gente, nesses 2 dias, quase 3 dias nós ficamos lá, o verdadeiro sentido da capital do nosso país. Amém. Para que foi para Brasília capital? Não foi o Juscelino que inventou isso. Isso já estava na Constituição mais de 100 anos atrás. Antes dele fazer Brasília. Ele só executou o que estava na Constituição. Ele teve a coragem de fazer isso, trazer para o centro do país, para o Cerrado. Entendeu? Que, na época... Uma cidade para ser chamada Cidade de Paz e Perdão. Está vendo? Foi só iluminar os olhos. E o Cerrado, antigamente, era considerado uma terra infértil. E hoje está provado que é a terra mais fértil. Um deserto se transformando em jardim. Uma maravilha. E com a curiosidade. Uma biodiversidade formada de pau torto. Estamos redimidos. Que pega fogo e renasce. Você sabia que é o único ecossistema do mundo preparado para fogo? Isso quer dizer que vamos imaginar que a Terra vai terminar no fogo? Talvez seja o cerrado que vai brotar primeiro. Paulo, e as águas, as nascentes de árvores que correm para todos os cantos do Brasil. Está tudo lá. Inclusive a subterrânea. Mas eu não quero terminar aqui para a gente entender o que é esse olhar. Como que nós estamos sendo desafiados aqui a perceber aquilo que estava tão perto e que a gente ignorava. Porque o Zé está acostumado com Brasília, já foi para lá e voltou. Quantas vezes está lá? Quanto tempo foi? Fiz, Zé, alguma vez você navegou no Lago Paranoá? Nunca. E nadar, muito menos. Agora pensa eu e o Zé, de salva-vida, fazendo arte, bebendo água, porque a corrente estava meio forte. 2 meninos fazendo arte, nadando no Lago Paranoá. Sabe o que foi isso, amado? O encontro samaritano. Um tempo tirado para cuidar um do outro. Um tempo tirado para passar um unguento numa ferida. Aí do lado de cá, tem um cara nascido em Brasília, filho de alguém que atua no ambiente desafiador de Brasília, acostumado aos bastidores
daquilo que a nossa capital representa no seu maior e mais distendido desafio. O Vitor é filho do nosso irmão, amigo, está aqui perto da gente, do lado, irmão de fé. Conheci ele quando, assim, ele bem mais jovem, lá na Donep, sempre compromissado com a fé e com a transformação. O Vitor é filho do Vanderlan, senador Vanderlan. Sabe onde o Vitor é nascido? Em Brasília. Como é que foi esses 3 dias para você, nascido em Brasília, filho de um senador, não quer nem saber o que você já viu e ouviu nesse ambiente? Não tem gente aqui preparada aqui. O que você já viu e ouviu nesse ambiente, que você já sofreu nesse ambiente, só para maior de 21. Então fala, como foi para você olhar para Brasília, para a sua capital, para a sua cidade com esse olhar? Bom dia a todos. Eu voltei de lá, Paulo Júnior, acho que alguns aqui também, com a esposa perguntando como é que foi, né? E como é que explica, né? Falei para a Júlia, mas como que foi? Ela pergunta, mas o que aconteceu? Eu falei, uai, não sei, eu sei tudo que eu vivi, mas não sei falar. Né? Mas foram dias de bênçãos ali. Vocês imaginam ali, 3 dias ouvindo Paulo Júnior. E dia inteiro, né? E aprendendo e ouvindo. E a gente realmente esqueceu do que é Brasília, o que é a nossa capital. Eu me relembrei que eu nasci lá. Porque nós não damos a importância que ela tem. Como o Zé falou aqui, Centro-Oeste aqui, pessoal, ela é uma terra fértil. Hoje o melhor trigo está sendo plantado aqui, com a maior proteína. Se vocês perceberem, voltando de Brasília, na rodovia de Brasília, nós temos um parreiral, nós temos uva plantada na rodovia de Brasília para Goiânia. Então, a palavra foi muito, muito forte para a gente ali, quando a gente fala de sensibilidade, né? Realmente tirar essas vendas dos olhos, ser sensível, né? O olho é o órgão mais sensível do nosso corpo e a gente deixou de ser sensível. E é isso aqui, ó. Isso é abrir os olhos. É tocar, é cheirar. Por isso que João disse, aquilo que eu compartilhei, apalpei, cheirei, toquei, ouvi. Amém, amados? Se o seu evangelho na sua casa não pode ser tocado, se o seu evangelho não tem cheiro de bolo de fubá, feito só para abençoar, se o seu evangelho não tem cheiro de café passado, de uva espremida, de pão assado, isso é a mais terrível das religiões. Se tudo na sua vida é só dinheiro para comprar o que precisa, se nada representa você e o tempo que você sacrificou, o que você investiu para salvar, então não é o evangelho. E é sobre isso, né, Paulo Júnior? É sobre isso. Então, essa sensibilidade, a gente estava num grupo ali de muitos empresários, né? Cada um ali pastoreia uma família, uma empresa, e ser sensível é isso, né? É tirar essas vendas, e é o que cada um falou um pouco ali. Ser sensível eu dou um exemplo, eu estou com uma pessoa na empresa que está querendo divorciar, um funcionário que trabalha lá há muitos anos, e eu não estou preocupada que se ele vai estar divorciando, ele está com um problema e vai dar, a gente precisa ter outra pessoa ali já de backup dele. Eu não estou preocupado com isso, eu estou preocupado dele não perder a família dele. Isso é ser sensível. Isso, irmãos, vai transformando a vida de todo mundo. Às vezes você está achando que
é o dinheiro que você tem, é o seu poder de compra. Deixa eu falar uma coisa para você. Quem paga, compra. Quem investe, gera. Para de pagar como quem quer comprar e passa a investir como quem pode gerar. O seu recurso é para gerar e não para possuir. E eu vou te contar uma coisa, eles viram isso lá. Lá é família, todo mundo, isso aqui, ó. Para você entender que vida espiritual é 24 horas por dia. Não é esse horário que você separa um dia tentando salvar o resto. Aí a gente chega lá na recepção do Memorial JK, a mulher que está lá na portaria, elegantésima, 50 e poucos anos, uma lady. Seu Paulo, que alegria! Está aí com o pessoal de novo, por favor, vamos entrar. Ó, seu Paulo, minha filha, ouve o Senhor todo dia. Você consegue imaginar isso? Você parou para pensar isso aí? Estou lá na recepção do Memorial JK. A mulher do caixa. A chefe lá do negócio. Falar que a filha jovem dela recebe o que está sendo gerado aqui. Sabe esse pão que a gente está assando aqui? Está alimentando lá na cozinha da casa dela. Isso é ter os olhos abertos. Sabe por quê? Porque um dia essa mulher deixou de ser o quê? Invisível. Fomos fazer a ceia, prometi para todo mundo que ia ser pão de queijo com café. Aí está tudo arrumado, a mulher já correu. Que bom, seu Paulo, os meninos, já vou arrumar o pão de queijo. São quantos? Papapá, pum. Daí a pouco ela voltou. Seu Paulo, nós estamos com um problema. Falei, que problema? Não tem pão de queijo? Já falou, tem. Mas a máquina do café expresso quebrou. Posso fazer coado? Falei, quase ajoelhei em pé dela. Falei, menina do céu, tem café coado aqui? Ela falou, tem. Falei, você nunca mais faz ele de máquina. Porque agora que eu estou trazendo os amigos mais chegados, você nem fala para eles que tinha café de máquina, que alguém tomou café de máquina aqui para não comprometer a gente. Se calado, isso é um segredo só meu e seu. Não estava bom? Irmãos, as pessoas estão ficando invisíveis. Sabe quem está lá no caixa, na bomba de gasolina? Seu irmão. Sua família. E às vezes você está esperando um grande acontecimento espiritual na sua vida. E você não percebe que um abraço no meio do dia, uma gentileza, um cuidado, fazer com que alguém deixe de ser invisível, pode ser a coisa mais próxima de Cristo que você consiga viver no seu dia. Mas você não vai ver isso se você continuar indo e vindo dos seus ritos, das suas liturgias, como quem procura salvação. Amém? Glória a Deus, amados. O dia todo, o tempo todo. Estava falando com Marcelo, o mais novo ressurreto da congregação. Mandei uma mensagem para ele, falei, Marcelo, pelo amor de Deus, você entra nesse centro cirúrgico como quem morreu e sai como quem ressuscitou. E ele já mandou mensagem. Paulo Júnior, é isso mesmo. Eu estou aqui por causa do povo, das enfermeiras, dos outros pacientes, orar, abençoar todo mundo. O cara já saiu de lá assim, pilhado. Quem quiser um pouquinho de unção ressurreta, passa a mão no Marcelo aí hoje, que ele tá recentemente benzido. E eu quero terminar esse tempo aqui, primeiro fazendo um convite. Semana Santa, daqui 2 semanas, ou 3, não sei, Semana Santa, dia 21, 3 semanas. Sei lá, Semana Santa. Sexta-feira da Paixão. Põe o slide aí. A gente
está fazendo um encontro de famílias em Brasília. Pode sentar, obrigado. Nós estamos fazendo um encontro nesse ambiente Brasília, lá no hotel, no Brasília Palace Hotel, que é um hotel tombado aí, como patrimônio da arquitetura lá de Brasília. Amados, nem que for para encontrar o Marcos Almeida, faz um esforço. Vende o carro que você tem, compra o mais barato, faz esse investimento. Isso aqui não é um apelo comercial, não. Em nome de Jesus, isso aqui não é um apelo comercial, não estamos aqui para vender nada, não. É um esforço, não foi, Zé? O Zé está lá, está vendo. Quando a gente promove um retiro aqui, é um esforço, mano, um esforço. O esforço de entregar tudo. Ficou alguma coisa para entregar, não? Pensa o Zé. Não, eu tenho que contar isso. Eu gosto de você segurar a onda. Pensa o Zé, todo mundo conhece o Zé. André, você sabe. O homem é um sommelier. Da aula. Tomamos um vinho. Aí um menino foi lá, o Rafa, de Brasília, jovem. Menino sensível, ele participou de uma das mesas nossas, ele estava assim, transbordando. Aí ele foi lá como convidado, foi na quarta. Ele não aguentou, quis voltar na quinta. Mas ele viu o esquema lá, do Zé e tal, ele ficou constrangido, falou, não posso levar o altar lá se não levar um vinho. Menino, 22 anos, passou lá na venda que ele achou, levou 2 garrafas de vinho para explicar. Sentou do lado do Zé. Não, André, você tinha que ver. Aí ele sentou do lado do Zé e falou assim, eu trouxe 2 vinhos. Um chama Velhotes. Velhotes, para homenagear o Zé e o Paulo Júnior. Ele entregou o Velhote para nós. 2 velhos no rótulo. Um vinho do Porto, para dizer para nós 2 que é para experimentar devagarzinho e que vai durar muito tempo. Não precisa nem guardar na geladeira. Amém? Amém, Zé? Recebemos a mensagem, eu e o Zé. Aí ele abriu o outro. Mas também eu trouxe um outro aqui para todo mundo. Chama Crios. E eu quero ler o rótulo. Pensa a emoção que foi. E no rótulo é um vinho que uma mulher recebeu a herança de uma vinícola e ela decidiu desenvolver um vinho que falasse da cultura da família, dos valores da família para as próximas gerações. E ela criou um vinho Crios, que é uma palma de uma mão, com 2 palmas de mão menores para falar das gerações Crios. Aí, meu, o Zé pegou esse trem, leu o rótulo, onde é que foi feito, a casta, deu uma aula para o Rafael. Ó, se grava que lá, aquele vinho tinha passado para 3 contas a garrafa naquela noite. E estava muito bom. E muito bom. Sabe por que o vinho estava bom? Porque ninguém quis saber o preço, ele foi levado pela mão do Rafael. Eu quero terminar aqui hoje, fazendo esse convite, mas eu pedi para o Reginho pegar uma música. E você vai receber isso. Nós temos nossos compromissos, eu não vou sair daqui sem falar dos nossos compromissos financeiros. Aqui o trem não para, a roda está rodando. E se tem, ó, aqui não é híbrido. Aqui, o esquema aqui só roda a gasolina. Não dá nem para ligar na tomada, então aqui não dá para rodar barato, não. Aqui entendeu? A nossa quilometragem aqui é aqueles carrão trator, aqui nós faz 5 km por litro, entendeu? Não fica pensando que aqui é versão econômica, não. Porque o esforço é grande. Então, você participa do desafio aí na área do recurso. Mas eu quero terminar, você vai ficar sentadinho, você ficou até agora e vai escutar uma música para quebrar seus preconceitos. E ela é uma música do nosso cancioneiro popular. E talvez você escutou essa música pensando numa namorada. Não, agora você vai escutar essa música pensando no irmão, pensando em Cristo, pensando em você, pensando na sua esposa, pensando na sua família, pensando no seu irmão, que há muito tempo você não vê.
E que essa música traduza o seu desejo de que todo dia na sua vida seja dia de domingo. Muito provavelmente aquele encontro lá no caminho, esse encontro do samaritano tenha acontecido num dia de domingo. Muito provavelmente era um sábado, porque estavam voltando o homem, o levita e o sacerdote vindo de Jerusalém para Jericó. Então, muito provavelmente, era um sábado. Mas Deus quer transformar isso no seu dia de domingo, de novos começos. Então, que aqui, aquilo que poderia ser sábado para o religioso, foi domingo para o samaritano. Aquilo que pode parecer que acabou, aquilo que pode parecer que foi roubado, destruído, que ficou irreconhecível, pode ser transformado num dia de novos começos, só porque os seus olhos foram abertos.